como se não bastasse, ou não bastassem as lutas que nós já tínhamos antes do advento da internet. Agora nós temos algo muito, mas muito forte, que visa nos tirar o do foco que é Cristo. E esse algo, ainda que seja uma ferramenta, nós estamos usando essa ferramenta agora, pregando a palavra para vários lugares, várias cidades no Brasil. Nós devemos usar isso. Por outro lado, a influência que isso tem exercido nas nossas vidas, a influência nociva tem sido muito grande. Hoje nós temos a vida real e a virtual, mas que diante de Deus não tem a menor diferença, não tem distinção. E nessa área eu tenho, lá em casa a gente conversa sobre isso, eu tenho sido incomodado e cada dia sido mais radical. Eu já fui fanático por filmes, futebol, jornalismo. Eu tinha que todo dia assistir o jornal, chegava em casa, o jornal local e, é claro, o jornal, as notícias do país e do mundo. E ultimamente, muita tristeza, eu precisava, já disse isso algumas vezes aqui, eu precisava estar bem informado sobre a política. Eu orei, comecei especialmente sobre a questão do futebol, e oro ao Senhor e tenho clamado para que Ele tire de mim essas paixões. Ele, em sua graça maravilhosa, tem me ouvido. Ele tem me livrado disso. Você está dizendo então que isso aí é pecado? Não. Agora, dependendo do que você está vendo, dependendo de quanto você precisa ver essas coisas, de quanto você tem que estar nas mídias, aí, sem dúvida nenhuma, é pecado. A minha questão, ela era, e é muito simples, ela é uma questão matemática. O meu desejo, e o nosso desejo, se você creu em Cristo, nosso maior desejo, nós fomos salvos para conhecer o nosso Deus. E esse deveria ser o nosso desejo maior, esse deveria ser o alvo da nossa vida, conhecê-lo. Nós, pela graça de Deus, já tivemos o privilégio de começar a conhecê-lo quando Ele se revelou e nos deu uma nova vida, Ele nos converteu ao Evangelho. Mas ali é o começo, é nascer de novo, implica em um começo de vida, para ser sim desenvolvida pela eternidade, mas nós temos a possibilidade de desenvolver isso agora nesse mundo. Então o desejo do meu coração, e eu tenho compartilhado isso com os irmãos, compartilhado isso em casa e orado ao Senhor, é que eu quero cada vez mais conhecer o Senhor. E por que isso tem a ver com matemática? Porque eu preciso de tempo para isso. Eu tenho que tirar esse tempo de algo. É óbvio isso, mas quando nós dizemos que não dá tempo para alguma coisa, não fica tão óbvio. Então a gente tem que parar e pensar para ver onde nós estamos gastando o nosso tempo, e não mais gastá-lo, mas investir o tempo. Eu não posso tirar do meu tempo de trabalho, que para mim é uma alegria, um privilégio, é trabalhar como pastor aqui da comunidade. Eu estou tempo integral envolvido nos trabalhos da igreja,
lendo, estudando. Tem muita coisa que é da realidade comum, que não tem ligação direta com a palavra, mas do trabalho eu não posso tirar esse tempo. Eu não posso tirar da família, porque já é pouco. O que eu tenho que eu posso mexer? No tempo que eu tenho aqui. No tempo que eu gasto aqui. Gasto, não invisto. Nós podemos investir. Essa semana nós ouvimos uma mensagem do Augusto Nicodemos em casa. Aí tudo bem. Decidi um outro irmão. Aí é investir. Mas quanto tempo nós perdemos com isso daqui? Jogamos fora. Do que me aproveita estar informado dessas coisas que eu falei? Do que me aproveita o entretenimento? Nada. A verdade é essa, irmãos. Nada. O que me acrescenta? Nada. Então significa que você nunca mais vai ver, que você nunca... Não, nós vemos. A gente tem procurado acertar em casa, diminuído. E graças a Deus tem acontecido. Hoje a gente tem um certo embate. Mas, por essa razão, de ver... Bom, eu preciso de ter tempo para nós sentarmos e conversarmos, como nós estávamos fazendo ontem, estudando a carta, começamos a estudar Filipenses. Sentamos nós e ficamos lá 1 hora e pouco, lendo o texto, conversando. Mas aí é maravilhoso. Mas eu podia estar lá vendo Facebook, Instagram, assistindo notícias, que não vai levar absolutamente nada num relacionamento com a minha casa, com a minha família. Nós assistimos filmes juntos. Não, assistir filmes juntos não é relacionamento. Cada um está olhando para a mesma coisa lá, vendo, e ninguém está conversando, não está interagindo, não é relacionamento. Significa que você não vai fazer? Não, mas nunca mais, mas é um alvo para mim. Eu tenho pedido ao Senhor equilíbrio, moderação, mas é um alvo. E eu troco com alegria o uso dessas mídias, dessas imagenzinhas aí que nós conhecemos, por um tempo para conversar em casa, um tempo para estar junto com a minha esposa, para a gente conversar, para estar junto com os meus filhos, para ouvir uma mensagem, para estar com a igreja, com os meus irmãos, para estar lendo a palavra, um bom livro. Nós somos chamados para um relacionamento, isso demanda tempo, isso demanda abrir mão de coisas que interferem nesse relacionamento. E um dos textos que tem me feito orar, Efésios, capítulo 5, os versos 15 e 16, e que é claro, você não precisa ser um teólogo para entender o que Paulo está dizendo aqui. Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, Paulo diz assim: vede prudentemente como andais, não como a nécios, estúpidos, insensatos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo está falando na unção do Espírito Santo. Ele está falando para cristãos. Ele está usando, se a gente for ver no versículo 1, versículo 8, filhos amados, filhos da luz, que são expressões para todos aqueles que foram convertidos a Cristo. Então, se você creu no Evangelho, você é um filho amado, você é um filho da luz. E Paulo está falando para mim, para você. E ele está nos exortando a andar prudentemente. Andar, como sempre que nós virmos a palavra, andar significa regularidade, significa uma vida daquele jeito. É viver de maneira prudente. Prudente é com ponderação, com equilíbrio, pensando com a mente de Cristo, refletindo do nosso viver, com cautela, com sensatez, com sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Há pessoas muito inteligentes
que estudaram muito, mas não são sábias. Sabedoria vem por um conhecimento de Deus. Remir o tempo é administrar esse tempo, é investir, não perder o tempo. É isso que ele está dizendo. Não perder o tempo, os dias, as horas. Pare e pense quanto dessa semana que passou você ficou em mídia social. Se você for honesto, você vai ver misericórdia, você vai dizer. Quanto tempo? Desse tempo, quanto que realmente trouxe algo para você de crescimento, seja no relacionamento pessoal, seja no relacionamento com Deus. E Paulo está falando para nós que nós devemos remir o tempo, por quê? Porque esses dias são maus. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, que é caído, que é orquestrado pelo inimigo das nossas almas, e que ele sabiamente, uma sabedoria maligna, usa essa forma para nos distrair. E com aquela ideia, com aquela pergunta, o que é que tem? É uma pergunta, mas o que é que tem? O que é que tem é isso. Quanto tempo você tem nisso que não vai trazer nenhum benefício para você? Bom, aí já tem a resposta para o que é que tem. A conclusão é que não vale a pena. Uma outra explicação, e aí nós vamos andar nesse texto para então verificar como eu e vocês estamos vivendo virtualmente. Filipenses, capítulo 4, verso 8. É um texto claro, rico, e que se nós, pela graça de Deus, orarmos ao Senhor e pedir para que o Senhor, todas as vezes que formos mexer nisso, usar dessas ferramentas, que lembre, há coisas boas. Se nós passarmos isso pelo crivo da palavra, muito daquilo que a gente tem perdido nós temos, a gente vai reclamar misericórdia, pedir perdão, pedir para o Senhor nos livrar disso. Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo está falando de novo para cristãos, e ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, não tem meio termo para Paulo, é tudo. Tudo que eu ver, tudo que eu ouvir, tudo que eu falar, tudo que eu pensar, em tudo em que eu me manifestar, onde eu agir, tem que passar por esse crivo. E aí, se você crê no Evangelho, você vai... não tem como você dizer, meu Deus, eu tenho errado, como eu tenho errado nisso? Meu Deus, como eu tenho perdido o tempo, porque isso não é realidade, em boa parte do tempo que eu vivo perdendo com essas coisas. Você entende, se você crê em Cristo, que está escrito aqui? Mas a nossa tendência é, mas também é justificar, e eu espero que pela graça não façamos isso. E nós vamos andar, ver o que Paulo tem para dizer aqui. Primeiro ele começa tudo que é verdadeiro. Nós estamos focando nas mídias. Quando você vai para a internet, vai acessar um site, vai ver um vídeo no YouTube, vai receber mensagens no WhatsApp, o TikTok, não sei o quê. Que começo, hein? Ele já começa tudo o que é verdade. Irmão, a gente vive hoje no mundo das fakes. Fakes é um nome bonito para algo pecaminoso, que é mentira. E que tem um nome. Aliás, um autor, o pai da mentira, João 8,44, o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai das fakes. E devido ao mundo viver tão afundado na mentira, ele acredita tanto na mentira, ele se envolve tanto com mentira, que muitas vezes
Nós somos influenciados por isso nas mídias. E isso em todas as áreas. Hoje nós estamos vivendo em um momento histórico de uma pandemia. Mas esse momento, especialmente para o nosso país, está tão misturado com política que você não consegue fazer distinção, praticamente. Tem mentira nas notícias políticas. Tem política por trás. Tem ideologias por trás. Tem informações a respeito de saúde que são mentiras. Eu não estou defendendo nenhum outro lado, dos dois lados. Eu me lembro que, quando surgiu essa coisa, eu disse assim, eu não vou tomar vacina, não. Não, hoje eu vou tomar vacina, entrei na lista lá dos 50. Mas por quê? Porque a gente começa a receber essas informações, isso, e e aí você não sabe, daqui a pouco eu estava conversando hoje com alguém, em que o pai dele é médico e a irmã é médica, e os dois, o pai e a mãe não concordam em relação, por exemplo, a tratamento precoce. E eles não são da ideologia de esquerda. Para a gente entender que como está recheado desse tipo de pensamento em nós. E como nós estamos sendo bombardeados a todo momento, porque a nossa mente, o nosso pensamento está sendo ocupado de coisas como essas. E se eu e vocês fôssemos então considerar as informações que nós recebemos à luz, se é verdade, nós teríamos todo o cuidado para não encaminhá-las. Eu já fiz isso. Eu recebi uma coisa, aquilo lá era mais ou menos o que eu tinha ouvido falar e passei, depois era mentira. E qual que era a razão? E qual deve ser a nossa postura? Misericórdia, que vergonha para o nome de Cristo. Porque eu levo o nome de Jesus. O que nós temos com a mentira? Nada. O Senhor é a verdade. A palavra dele diz que nós devemos ser santificados no quê? Na verdade, que é a palavra dele. Então o crivo da verdade deve fazer parte de nós. O que você recebe? O que você divulga? O que você encaminha? O que você curte? Passa pelo crivo da verdade. Não da verdade, se bem que hoje não dá nem para falar porque a verdade é relativa no mundo. Mas o Deus que é a verdade, não. É absoluta. Ela é a base para nós julgarmos o que nós ouvimos, o que nós recebemos e o que reproduzimos. Não só a verdade, Paulo diz, ele vai dizer tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. E respeitável você sabe o que é também. Nós sabemos. Respeitar é não ofender, é não xingar. É não usar palavra torpe. Eu posso não concordar com algo. Eu posso até manifestar. Não nas mídias. Eu posso me manifestar, mas como eu faço isso? Como eu que levo o nome de Cristo. Irmãos, mas boa parte das vezes, eu procuro deixar claro que quando a gente está pregando aqui, Flávio está aqui, a palavra aqui ela corta dos dois lados, ela começa aqui. Nós no presbitério, por exemplo, o Kleber sempre, que é um dos irmãos do presbitério, sempre falou sobre isso, de como nós tratamos questões da mídia que ela não serve para conversar, nós não estamos vendo a pessoa. E às vezes eu rebatia isso, não, mas tem que conversar, às vezes tem que discutir, e hoje eu estou vendo que isso não honra o Senhor. Por isso que o ideal é a gente sentar e olhar um para o outro e conversar. De maneira respeitável, de maneira honesta, a revista atualizada e a revista corrigida vai dizer honesta. Uma discussão por mídia, eu estou falando para mim, discussão por mídia social é insensatez. É isso. Não tem justificativa. E eu já justifiquei, né, Kleber? Algumas vezes. Não tem justificativa. É insensatez. É não ser sábio. Não vai levar a nada. Muito pelo contrário, vai levar a
dificuldades em relacionamentos, atritos, mágoa. Quando você está discutindo por meio de uma mídia, você não está vendo a pessoa, você não está vendo a expressão dela. Vendo a expressão já é difícil, imagina não vendo. E aí, às vezes, ela coloca, às vezes, eu não sabia, por exemplo, quando você coloca em caixa alta, significa que você está falando mais alto. Eu não sabia, eu colocava. E caixa alta e negrito, então, fica mais bravo ainda. Pois é, mas o que isso tem a ver? E o que vai levar? E que benefício traz? Nós tínhamos um grupo no WhatsApp que eu saí dele por causa disso. Mas no começo eu instigava isso. E foi muito bom, foi edificante, todos aprenderam, foi maravilhoso, acabou o grupo. Se nós considerássemos isso, nós iríamos nos calar. Nós devemos respeitar, o que nós fazemos é desrespeitar. Às vezes com ofensas, às vezes com calúnia, com difamação, com fofoca. Misericórdia, irmãos. Isso deve trazer pesar. Eu espero que traga pesar para você. Tristeza. Porque nós levamos o nome de Cristo. Quando um cristão entra por esse caminho, pode saber, o nome de Cristo não está sendo honrado. Não justifique. Não há justificativa. Paulo vai continuar dizendo tudo o que é justo. O que é justo é o que é correto. O que é certo diante de Deus, não diante dos homens. Porque o padrão do homem é impiedade. Não há ninguém que faça o bem entre ímpios. E nós que em Cristo podemos ser diferentes, entramos no caminho da impiedade nas mídias. Tudo que é correto diante de Deus, e aí quando a palavra diz, nós somos chamados para ser sal e luz do mundo, é quando você vai por esse caminho, você não está sendo sal e luz. A palavra diz, a palavra é maravilhosa, ela diz que até o tolo, quando ele se cala, ele passa por sábio. E eu, às vezes, eu quero mostrar que eu sou sábio falando demais, na realidade eu estou sendo um grande tolo. Não é isso? Você está às vezes aí, todo mundo está falando e aquele irmão está quieto lá, ele está ouvindo. Fica meio constrangedor, né? Tudo que é justo. Outro dia eu estava conversando com um irmão bem perto, irmão de sangue e irmão de fé. E a gente estava falando sobre política. E aí nós entramos na discussão sábia. Assim, que produziu alguma... Nós estamos falando de dois corruptos, comprovadamente corruptos, políticos corruptos. E a discussão é assim, quem é mais corrupto? Não, eu vou defender o menos corrupto. Mas espera aí, o que nós temos a ver com corrupção? Seja ela qual for, seja o nível qual for. E a briga então vai por esse caminho. E aí nós chegamos à brilhante conclusão, depois de talvez uma hora, depois do almoço, um momento assim, maravilhoso, de crescimento espiritual, de edificação de relacionamento. O que a palavra diz do coração do homem, irmãos? O que o coração do homem? Ele é bom, né? Não, ele é desesperadamente corrupto. Ele é enganoso. E nós, mesmo tendo tido um coração de pedra transformado por um coração de carne, nós ainda temos resquícios desse coração enganoso. Nós não estamos isentos. A palavra de Deus diz que nenhum ímpio faz o bem. Então, qual a relevância de dizer se aquele ímpio ele é mais ou menos? O que isso vai mudar? E aí a discussão, então, quantas vezes eu não vi de irmãos brigando por causa do político mais ou menos corrupto? Insensatez, é isso. Insensatez. É falta de remir o tempo. Paulo continua, tudo que é puro,
Quando você vê essa palavra puro na Bíblia, saiba, ela está falando sobre a questão sexual. Tudo que é puro. Tudo. Bom, imagina hoje, no mundo que a gente vive, em que querem ensinar os nossos filhos todas as formas de impureza. Se para as crianças eles querem atingir, como está no nível dos adultos? E onde eu e vocês estamos aí, nesse meio? Tudo que é puro está relacionado à questão sexualidade. E aí um ponto aqui, especialmente para as irmãs, que gostam às vezes de colocar aquela foto no Instagram. Tem alguma coisa de errado? Não. Depende da foto. Depende de como você está na foto. Depende da sua roupa, depende da sua pose na foto, da sua postura. Irmãs, eu estou falando para irmãs em Cristo, vocês levam o nome de Cristo. Quando você coloca alguma coisa lá, você está colocando você para o mundo inteiro ver. Como você está se portando ali? Ah, isso é legalismo. Irmãos, cuidado com o oposto do legalismo, que se chama libertinagem. Nós não vamos estabelecer regras legalistas, mas a palavra de Deus é clara em como, especialmente as irmãs, devem se portar. Um outro aspecto, quando você dá um like ou uma curtida em uma personalidade que ela é muito boa naquilo que ela faz, mas a vida dela é devassa, você está associando o seu like àquela pessoa. Não tente fazer essa distinção, porque ela não existe. Na sua cabeça ela pode existir, mas não para para todo mundo que está vendo. Especialmente para aqueles que não creem no Evangelho. Quando você vê, às vezes, aquele famoso atleta evangélico, ele ora depois do jogo. Mas a vida dele, meu pai, é infestada de promiscuidade assumida. Aí você é o meu herói, é o meu fã. Eu sou fã, aliás, né? Aí os jovens, e aí já não é mais só para todos nós. Quando você curte um artista talentoso que tem uma vida e valores blasfemos, absolutamente contrários à palavra, o que as pessoas vão ver em você que leva o nome de Cristo, dando uma curtida para aquela pessoa devassa? Ela não vai fazer nada, não, ele está só vendo a parte artística. E quando a parte artística dessa pessoa, a mensagem, inclusive na parte artística, é contrária à palavra de Deus. Que like, que curtida é essa? Tudo que é puro, irmãos. Será que dá para fazer essa distinção? Dá para fazer essa distinção, irmãos? Não dá. Dá, às vezes, numa conversa entre irmãos que se conhecem, mas para o mundo não dá, irmãos. Não dá. Olha o que Paulo vai dizer, gente, antes de voltar lá na questão do remir o tempo, lá no capítulo 5 de Efésios, versos 3 a 5. Olha o que Paulo está falando para nós. Entre vocês, aí somos nós cristãos, seja na vida real, seja na virtual. Traga isso para a virtual. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, de nenhuma forma. Nem de qualquer espécie de impureza. Lembra? Tudo que é puro. Tem impureza, lixo. Nem cobiça, pois estas coisas não convêm, não são próprias para os santos. Os santos são aqueles que creram no Evangelho. O que nós temos a ver com esse lixo? Não haja obscenidade, nem conversas toles, nem gracejos imorais, aquelas piadinhas.
que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque, e ele está falando para nós que cremos, quando participamos das práticas daqueles que não creem, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, o que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Quando nós nos manifestamos para o mundo ver, nós que levamos o nome de Cristo, nós temos sim que tomar esse cuidado. Para os homens, né? Será que aquele grupo de amigos do WhatsApp, com as suas piadas, fotos, vídeos, passa por esse crivo? Mas o quê? Aí é demais. Demais o quê? O testemunho de Cristo, quando você recebe imoralidade sexual, impureza, obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, que testemunho é ficando calado? Que testemunho você está dando ficando calado? Eu não vou falar nada. Mas por que não vai falar nada? O que eles vão dizer? E o que o Cristo, que eu e você professamos, diz? Ou você, como integrante do grupo, você tem uma alternativa, você vai pedir respeito. Dificilmente vai acontecer. Eu já experimentei isso. Irmãos, eu queria pedir para vocês não postem essas coisas aí, porque eu creio, eu sou cristão e eu não tenho nada a ver com isso aí. Não, roupa também, claro. Tá. É claro, tudo bem, pode deixar. Aí, daqui a pouco tem aquilo lá. Você vai fazer o quê? Ou você vai ficar lá, calado, sendo taxado de ignorante, religioso, retrógrado, ou vai honrar o nome de Cristo? Há muitos anos, para não falar para ninguém tentar adivinhar se é daqui, há muitos anos um irmão, entre aspas, ele me mandou um e-mail com coisas imorais. Aí pouco depois ele mandou outro lixo. Irmão, essas coisas aí não convêm para os santos. Nunca mais mandou nada. Você vai ficar calado. Cuidado com o que você segue. Quem você segue. Com quem você curte, com quem você dá like. Com quem você compartilha mensagem, zap, foto, vídeo. Nós somos chamados para ser sal e luz. Onde nós estivermos. Nas mídias nós não estamos fisicamente, mas nós estamos lá. Quando nós avalizamos, quando nós colocamos o nosso nome lá. Mas não dá para deixar para lá. Versículo 11 aí de Efésios, capítulo 5. Paulo está dizendo, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Significa então que eu tenho que sair falando para todo mundo? Não, em alguns momentos não, mas vai ter hora que sim. Isso aí é um lixo, eu não quero saber disso, eu não participo disso, porque Cristo é minha vida. Exponha à luz. Não é somente não participar, expor. Você vai ser amado pelas pessoas. Lógico que não. O que você espera? Como Cristo foi? Foi amado, odiado pelo mundo. Lá de volta a Filipenses, tem vários tudo. Lá é mais um tudo que é amável. Então eu vou ser o crente insuportável, radical. Não. Você vai demonstrar amor. Paulo não disse que nós não devemos ter contato com as pessoas do mundo. E eu estou falando virtualmente. Significa, vai haver um momento que você tem que sair, não tem como. Não adianta. Porque se nós saíssemos do contato do mundo, a gente tinha que sair do contato das pessoas que não creem em Cristo, a gente tinha que sair desse mundo. Paulo diz isso em 1 Coríntios 5:10.
Nós devemos ter contato. Como é que a gente vai testemunhar? Agora, veja bem, testemunhar o quê? Se o que todo mundo está fazendo ali, que é contra a palavra de Deus, você está falando amém. Ou não está falando amém? Não, amém não, você não vai falar para isso. Mas você não está falando nada. Nós temos colegas, né? Família que não creem. Nós participamos de grupo. Como é que é a nossa postura lá? Nós precisamos falar de Cristo para eles. Mas eu falo de Jesus, mas faço as mesmas coisas que eles. Paulo está dizendo que nós devemos procurar ser amável. E aí é no sentido, não dizer que está tudo bem com aquela situação, não ficar falando toda hora daquilo, mas ir por um outro caminho, apresentar uma outra proposta, algo que seja bom. Além da proclamação do Evangelho, é amar essas pessoas. Mas às vezes, entenda, hoje o conceito de amar, especialmente para alguns líderes evangélicos, é você dizer que está tudo bem com o pecado. Não. É dizer não. É dizer isso à luz da palavra de Deus é errado, é pecado. Mas pediram sabedoria ao Senhor, confrontando, pregando, mais vida. Vai haver, irmãos, momentos em que eu e você vamos ter que sair daquele ambiente, porque não dá. Se tem boa fama, tudo que é de boa fama, reputação, boa reputação, diante de quem importa, o Senhor. Porque, irmãos, Deus, eu gosto do status do Hélio, pastor Hélio, Deus tudo vê. É para lembrá-lo. Acho que todos nós deveríamos, de vez em quando, mandar um abraço para o Hélio e lembrar, Deus tudo vê. Pensa nisso. Boa fama diante do Senhor, não diante dos homens, porque a fama, né, a fama para o mundo é o youtuber. É a pessoa que não tem absolutamente nada, nenhum conteúdo, mas ela é famosa. É inacreditável o nível que a juventude chegou assim. É impressionante. O que aquele tem, rapaz, quantos seguidores? Tem bastante seguidores. O que ele apresenta? Nada. Nada. Não tem nada, não tem nem graça. Era para ser engraçado, não tem graça. Mas as pessoas seguem, os jovens seguem. Isso é de boa fama? Não. Eu posso conversar com alguém, você segue? Eu perguntar para ele, querido, isso é de boa fama? Se ele é crente, ele vai dizer que é? Nunca vai dizer. Então por que você segue? Então por que você está dando o seu nome lá? Não é ser boa fama diante dos homens, boa fama diante de Deus. Honrar a Deus. Ser conhecido por honrar e testemunhar de Deus, como alguém que leva o nome de Cristo. Cristão Cristo é a minha vida. Você não vai ser a pessoa popular, não vai ser a benquista no grupo, não adianta se você crê em Cristo. Se há alguma virtude ou louvor, virtude a partir de qual perspectiva? Da palavra. Louvor para quem? Para o Deus da palavra. Não para homens. Basicamente, essas expressões, elas resumem. Nós estamos em um único versículo, Filipenses capítulo 4, verso 8. É como se a gente fizesse essa pergunta: tem alguma coisa de bom nessa mensagem de Zap, nessa foto no Instagram, nesse vídeo do YouTube, nesse negócio de TikTok? Tem alguma coisa de bom nisso diante de Deus? Naquilo que eu vou ouvir agora, naquilo que eu vou dar um like, eu vou mostrar, eu vou falar, eu vou compartilhar. Tem alguma coisa de bom diante de Deus?
Ah, irmãos, porque o que Paulo está dizendo é exatamente isso nesse versículo. Tem alguma coisa que aproveita, que edifica, louva a Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que, se nós levássemos estas características em consideração, como nós estaríamos curtindo menos, postando menos, vendo menos Facebook, Instagram, YouTube, mensagem de WhatsApp, grupo disso, grupo daquilo. Menos pecaríamos em não honrarmos o nome que nós levamos do Deus Santo. Mas sabe por que nós erramos, irmãos? Porque a gente não considera isso aqui. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nosso pensamento está ocupado nesse monte de lixo. Nada vai mudar, irmãos, se o nosso pensamento continuar sendo alimentado por essas coisas. Nada vai mudar. Daqui em 2022, a mensagem vai ser: você tem honrado a Jesus Cristo nas mídias sociais, parte 2. E você vai continuar perdendo o tempo que você e eu fomos chamados para remir com essas coisas. Onde que você pode ocupar e deve ocupar o seu pensamento? Onde, irmãos? Diga uma novidade, irmãos. Onde, irmãos? O que deve ocupar o nosso pensamento? Qual a base para tudo na nossa vida, irmãos? É uma pergunta, irmãos. Qual é a base? Onde a nossa mente deve estar? O que deve ocupar ricamente a nossa vida? A palavra de Deus. Ela é a base. Ela nos dá discernimento. É ela que tem a verdade. É ela que diz o que é respeitável ou não, o que é justo ou não, o que é puro ou não, o que é amável, boa fama. Se é virtuoso, se louva a Deus. Irmãos, esse mundo não tem nada para nos oferecer. Nada. Ímpios não têm nada para nos oferecer que realmente importe, tenha significado. E nós só vamos ter a nossa mente transformada a partir de um relacionamento que vem pelo contato com a palavra. De que formas? Sim, eu posso usar a internet, ouvindo da palavra. Eu posso estar me alimentando num grupo, compartilhando num grupo da palavra. Mas se não, irmãos, e é muito triste ver isso, irmãos, o nosso cristianismo é muito medíocre. A gente vai continuar dizendo isso, vai ter aquelas justificativazinhas e tal, vai chamar isso tudo de legalismo. E são aqueles que estão prontos para dizer, isso é legalismo. Irmãos, nós devemos remir o tempo nas mídias sociais. E eu queria terminar com Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você foi realmente convertido a Cristo? Você pode dizer com certeza, eu creio em Jesus como meu Salvador e Senhor. Você pode dizer com certeza que quando você ouviu que era um pecador e você se reconheceu um pecador, você se arrependeu de seus pecados, foi porque Deus revelou isso para você. E ao mesmo tempo ele apontou que lá na cruz Cristo levou os seus pecados no seu corpo. Você crê nisso? Quando ele ressuscitou, ele te deu uma nova vida, você tem certeza disso.
E se isso é verdade, eu espero que você seja incomodado com aquilo que nós estamos tratando e tratamos aqui. Mas não diga assim, não, a partir de agora eu vou cortar tudo, eu vou sair de tudo. Você não consegue. Essa semana, por exemplo, mandei para todos os grupos nas casas o Augusto Nicodemos sobre santificação. Quem recebeu? Quem está no grupo na casa recebeu. Quem viu? Não precisa levantar a mão. Alguns viram, né? Vejam lá o centro de como nós santificamos. Na carne? Não, agora, a partir de agora eu vou parar de fazer isso, porque isso é pecado. Não, eu não posso. A nossa carne, ela não, de nada aproveita. A nossa propensão é para o pecado. O que nós precisamos é estarmos unidos a Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste no que nós vemos, no que nós postamos, no que nós compartilhamos, nas conversas que temos nessas mídias. O que você tem visto? O que você tem postado? O que você tem comentado, curtido? Qual a sua conversa? Quando as pessoas entram lá na sua mídia, o que você está passando para elas? Às vezes eu entro, eu não estou falando que eu fico fazendo verificação de vida de todo mundo, não, viu, irmãos? Não estou falando, eventualmente eu vejo aqui e ali, mesmo porque o meu Instagram, quem coloca de vez em quando é minha esposa, meu Facebook, nem sei se está colocando alguma coisa, nem sei, né? Eu não fico vendo. Mas de vez em quando você entra lá. E às vezes aquele irmão lá, a vida dele é política só, discussão política. Mas ele confessa o nome de Jesus. A vida dele às vezes é uma vaidade. Você não vê nada de palavra de Deus ali. Seria uma boa ferramenta. Então significa que você vai colocar versículo? Não, né? Você pode colocar foto da sua família, isso é legal, eu gosto. A Carla gosta, minha esposa. Né? Não tem nada de errado nisso. Mas quando as pessoas entram lá, o que elas veem? Você que leva o nome de Cristo. Às vezes eu vejo essas questões, por exemplo, nós tratamos disso já. Para nós, não que é para nós, a Bíblia não diz que beber é pecado. Mas qual a razão de você que de vez em quando bebe embriaguez e colocar foto disso na internet? Para que isso serve? Pondere sobre isso. Aí se é radicalismo, tá bom, então joga fora. Você leva o nome de Cristo. Quando você publica algo, está lá para o mundo ver. As pessoas que entram na sua mídia, o que elas veem? Irmãos, essa reflexão aqui é para qualquer cristão. Mas eu queria encerrar de verdade, falando especificamente para os irmãos que são membros aqui. Se você é membro da comunidade, você está sob o cuidado da liderança da comunidade. A palavra diz que nós devemos velar sobre as almas de vocês. Entenda, nós não vamos sair agora, nós não montamos uma escala do presbitério, você vai ver, pega 30 Instagram de cada irmão e cada um vai ver. Nós não vamos fazer isso. Mas às vezes, algumas coisas a gente fica sabendo. E nós conversamos hoje, inclusive, que essa reflexão seria para que cada um, e eu estou falando, irmãos, eu disse no início, isso aqui é para mim. Como nós temos usado as mídias? E se você leva o nome de Cristo e é membro aqui, e outras, se você está envolvido em algum ministério da comunidade, então, cuidado com o que você coloca. Honre o Senhor. Agora, por favor, não considere isso como uma ameaça de pastor. Pense no amor seu por Cristo. Quanto você o ama. Porque é Ele que está dizendo a sua palavra. A gente poderia pegar vários outros textos. Mas e se acontecer? Se acontecer, se tiver alguém envolvido, você vai tratar com a pessoa, vai pedir perdão, vai diante do Senhor, vai pedir perdão, vai receber o perdão e vai clamar para que Ele não permita que mais aconteça. Mas se necessário for, nós vamos às vezes conversar. Como já houve casos, eu digo próximos para mim, de conversar em amor. Não como impecável, não como alguém que não está sujeito a isso, mas no mesmo nível.
Cuidado. Medite nessa verdade que nós lemos de Filipenses. Tudo, considere cada um daqueles pontos. Como você se manifesta nas mídias. Se você vê um irmão ou irmã, não fofoque. Fale com o irmão, nesse nível. Olha, irmão, será que isso convém? O Senhor disse isso. Que Ele nos capacite, irmãos, a honrá-lo e a glorificá-lo nas mídias. Amém?